açude artificial e até a casa, repete, até a casa, em outras traduções, até a casa dos soldados e dos heróis, até a casa dos varões, até a casa dos soldados. Versículo 19: ao seu lado reparou o exército de Jesua, o heraldo de Mispa, outra parte depois da subida para a casa das armas. Vira a página de sua Bíblia, versículo 31. Depois dele reparou Malquias, filho de Orives, até a casa dos Netineus, ou até a casa dos servos. Primeiro nós temos aí 3 casas: a casa dos soldados, depois a casa das armas, e em terceiro lugar a casa dos Netineus, ou a casa dos servos. Podemos assentar. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós encontramos aqui nesta noite um culto onde está sendo denominado culto de missão. Embora se fale muito sobre missão, embora se tenha falado muito sobre missionários, sabemos que dentro da palavra de Deus, dentro da carta magna, dentro da Bíblia Sagrada, não encontramos esta palavra missão, não encontramos este nome missionário. Sabemos que esta palavra é uma terminologia, e esta palavra tem vários significados, mas dentro da palavra do Senhor nós encontramos por cerca de 140 vezes no Novo Testamento esta palavra dizendo sobre enviar, falando sobre anunciar. Missão significa a transmissão planejada e consciente das boas novas de Cristo, além das fronteiras nacionais e culturais do nosso país. Esta palavra, meus queridos e amados irmãos, muitos têm interpretado ao seu bel prazer. Alguns acham que missão é somente difundir dentro de uma área social, é somente difundir esta palavra, permeando os países e dizendo que estão fazendo missão. Mas eu quero dizer, meus queridos, que missão se faz fazendo. Missão, meus queridos e amados irmãos, não é para estarmos apegados às coisas momentâneas deste mundo, desta vida. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não fora chamado para ficar numa letargia, não foram chamados para ficar numa inércia. Missão significa enviar, anunciar, propagar, e muitos não querem anunciar, muitos não querem ir, muitos não querem até mesmo enviar, amados. Mas nós, olhando a palavra do Senhor no livro de Neemias, poderíamos encontrarmos aqui várias portas para estarmos falando aqui nesta noite, várias casas. Mas dentro do livro de Neemias, amados, encontramos 3 casas que queremos denominá-las como as 3 casas missionárias. A primeira casa missionária que lemos aqui nesta noite fala da casa das armas. Sabemos que a história de Neemias começou aproximadamente em 446 a.C., 90 anos depois da volta de Zorobabel, 70 anos depois da reconstrução do templo, 12 anos após a volta de Esdras. E pelo relato da história, a obra estava parada. E pelo que entendemos, Esdras não era mais o governador. E agora Neemias é levantado para a reconstrução do templo. Sabemos que este nome Neemias é um nome, meus queridos e amados irmãos, que tem um significado valioso. Neemias quer dizer: o Senhor tem misericórdia, o Senhor é compassivo, o Senhor tem compaixão. E era normal se colocar um nome naquela época em Israel, porque quando se pronunciava Neemias, estava dizendo: o Senhor tem compaixão.
voltado para os seus pecados, para as miscelâncias religiosas. Israel sempre foi uma nação que adorava a vários deuses, que adorava a Baal, a Zera, a Astarote, mas que não adorava em espírito e verdade ao Deus verdadeiro. E Deus levanta este homem que tinha uma profissão notória. Segundo os relatos bíblicos, Neemias era copeiro do rei. Neemias serviu no reinado de Artaxerxes. E Neemias era um homem muito conceituado. Era um prócer na nação de Israel. E Deus levanta este homem, amados, com um braço forte para a nação de Israel. E ele menciona no seu livro a casa das armas, a casa dos soldados, a casa dos servos, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela é considerada como um exército, exércitos valiosos, exércitos que têm que estar preparados, soldados. Olhando para o livro de Salmos, no capítulo 46, o último versículo, entendemos que ali o salmista chama o Senhor como o Senhor dos exércitos. E eu entendo que Deus é chamado assim por causa dos seus 4 exércitos. O primeiro exército, a saber, a natureza humana. O segundo exército, a saber, os anjos. E o terceiro exército é Israel. E o quarto e último exército, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção, amados, que o primeiro exército, a natureza humana, ela foi amaldiçoada lá no Éden, depois do pecado. Então, com este exército, o Senhor não pôde mais contar. O segundo exército, os anjos, diz a palavra do Senhor em Isaías, no capítulo 14, em Ezequiel, capítulo 28, que os anjos sofreram uma catastrófica modificação no reino angelical. Então, este segundo exército também, meus queridos, o Senhor não pôde mais contar com eles. E o terceiro exército, Israel, não recebeu, rejeitou ao Messias, e não recebeu essa autoridade de propagar o nome do Senhor. Restando agora o quarto e último exército, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com este exército que o Senhor conta na terra, para divulgar, para difundir, para espalhar, para proclamar o seu nome entre todas as nações. E o que me chama a atenção,